Boa noite, gente. Ficou meio assim, troncho. Eu vou levantar. Marcelo Bispo. Obrigado, Marcelo. É porque eu deixei numa posição que eu não conseguiria ler. Mas tá bom. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo é o cara da Eletrônica Universal, nosso consultor de tecnologia e áudio. Deixa eu ver aqui. É o tempo que... Assim melhorou, né? Ok. Top. Né? E eu vou ver aqui agora. Agradecer a todo mundo. O meu áudio tá bom. Boa noite, Almeida. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui nessa figura fantástica, né? Que é o nosso querido Valadão. Agora que você vai falar. Tem um delay e a demora, né? Mas, gente, muito obrigado por mais um dia. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Paulo César Almeida também, muito obrigado pela presença. Está chegando o pessoal, né? Eu estou hoje com o professor Almeida Júnior, escritor. Eu não conhecia. Eu estou tentando lembrar quem foi. Eu acho que foi Cristina que nos apresentou. Porque é o seguinte, uma pessoa apresenta outra, né? E geralmente eu levo as pessoas que eu não conheço inicialmente para a TV, porque é um tempo de 15 minutos, é uma entrevista cultural. Já o nosso podcast é um depoimento, tá? O que eu tenho com isso? Eu tenho mais de 200 entrevistas que contam a história das pessoas que fazem a cultura em Sergipe. E para vocês terem uma ideia do quanto é importante isso, já tivemos 3 pessoas que foram entrevistadas que morreram e 2 delas não tinham nenhuma história registrada. Era uma escritorazinha que fazia cordel, uma Martinha, que morreu há pouco tempo. Ela foi uma e o outro foi o artista plástico, ator Anderson. Né? E a gente tem aí as entrevistas dos 2 estão guardadas com a história. Isso me agrada muito, né? Porque eu faço cultura e o que eu faço quase ninguém faz. A maioria dos jornalistas querem falar de política. Política dá engajamento nas mídias sociais, política dá dinheiro e cultura não dá. As pessoas me perguntam, Valadão, você monetiza o podcast? Em nada. O podcast não me rendeu até hoje 10 centavos. Em dinheiro. Mas em prazer, ele está me ajudando a contar a história de minha vida. A Maria Helena entrou aí, a casca de bala. Né? Espero que hoje ela fique de boa, não se estresse, né? Que ela antes ficou estressada. Mas é a história da minha vida. Eu sou um repórter. Eu sou jornalista, eu tenho registro. Eu sou radialista, eu tenho registro. Apresentador de televisão é um contrato que eu tenho agora. Mas, no âmago do meu coração, eu sou um repórter. Então eu quero reportar para as pessoas o meu conteúdo, a minha experiência. E isso acontece aqui de forma lúdica. Que eu trago pessoas que precisam ter o reconhecimento público. Vocês vão ver o quanto é importante o professor Almeida Júnior para a cultura. Ele que é um escritor de livros didáticos. E vocês vão ver a pegada que ele tem. A partir de agora, vamos ter aí 1 hora de conversa, de bate-papo, para a gente saber a história desse gigante da cultura sergipana. Boa noite, professor, tudo bem?
Tudo em paz, graças a Deus. E mais em paz agora, por estar nesse cantinho maravilhoso, né? Aconchegante. Minha que casa. É o cantinho de Valadão. A minha casa. Professor, nasceu onde? Então, sou aracajuano. Nasci aqui na Rua Simão Dias, pertinho. Aqui no centro, pertinho, coisa onde boa. Também, pertinho de você também. Coisa boa. Sou de Aracaju. Papai e mamãe também, os dois daqui de são Aracaju. o nome dos dois, se estiverem vivos. Isso, os dois já partiram, né? Que é meu pai José Gomes e minha mãe Terezinha. Legal. Então, como começa a sua vida morando na rua de Simão Dias, criança que brincou na rua, primeira escola? Então, foi um momento assim muito mágico, muito feliz, né? Porque nós não tínhamos o celular, éramos mais livres. Graças a Deus. Graças a Deus. Subia em árvores, né? Brincava na rua, jogava bola. Então, assim, uma infância muito feliz, muito, muito gostosa, com muitas dificuldades, claro, né? Financeira. Meus pais não tinham as condições necessárias, mas me deu o melhor, né? O mais importante, que era a educação, que era o exemplo. Enfim, então, nasci aqui, pertinho, aqui na rua Simão Dias. Estudei algumas escolas, como Costa Silva, como Ateneu, enfim. E aí, fui crescendo, né? Entrei na faculdade, na universidade, fiz pedagogia, fiz letras, e aí surgiram o concurso primeiro estadual emprego. de ensino. Isso, primeiro emprego, professor. Quer dizer que você já começou como professor? Professor com praticamente 16 anos. Porque naquela época nós podíamos trabalhar, né? Eu era auxiliar de professor na alfabetização e logo praticamente... Que escola é isso? Isso, foi um educandáriozinho lá atrás. Mas esses educandáriozinhos, eles são importantíssimos. Sim, com certeza, que hoje não existe mais. Em Aracaju nós tivemos vários educandários top de linha, né? Educandários que realmente ensinavam, né? Passavam com o conhecimento. Então, eu comecei em um desses educandários como auxiliar de professor, onde lá dentro eu fazia de tudo praticamente, né? Não só estar como auxiliar de professor. E ali eu comecei a me emocionar, principalmente quando eu alfabetizei, né, auxiliando ali a professora, claro, um Dudu, que era um Eduardo. Então, quando eu vi aquela criança começar a ler, meu Deus, isso é mágico, sabe? Isso é fantástico, isso é divino, isso é coisa de outro mundo. Educação, alfabetização. E daí por diante eu comecei claro, entrei logo na universidade, fiz pedagogia. Depois eu vi que o curso de pedagogia ele não é tão reconhecido no nosso país, somente financeiramente. E cursei letras, português, foi aí quando eu melhorei um pouco mais. Bom, eu sempre digo que não se organiza povo a gente educa. Isso. E eu me lembro que eu tive uma professora de admissão, eu acho que era a tia Senira, entendeu? E aí eu aprendi, ela quebrou uma régua na minha cabeça de maneira. Mas olha, os 25 tempos verbais, esse era o castigo que a gente tinha para escrever na mão que dava calo. E quando o negócio era na matemática, era escrever a tabuada. Nossa. Mas era fazer assim 100 vezes, 200 vezes. E a coisa, você vai dizer, funcionava na decoreba. Você acredita? As preposições essenciais simples. Eu acho que eu lembro até hoje. A, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, pia, perante, por, sem, sobre, trás. E não esqueceu. Eu devia ter 7 anos. Lá se vão 62 anos. Nossa. Isso ficou na minha cabeça. Graças a uma professora de admissão, entendeu? De pequeno acompanhamento. É muito importante os professores
que trabalham com alfabetização. É verdade. Muito, gente. O valor do professor deveria ser a profissão mais bem remunerada. É verdade. Deveria. Mas sim, e aí você se torna professor? Isso, tornei professor, fiz 2 universidades, né? Passei no concurso do Estado, fui trabalhar em várias escolas particulares, trabalhei em várias. O professor precisa trabalhar manhã, tarde e noite. E eu sempre trabalhei manhã, tarde e noite. E nunca, financeiramente, a gente não conseguia viver como a gente gostaria de viver. Porque professor nesse país, infelizmente, é assim. Pois bem, de 20 anos para cá, eu sempre trabalhei na área de português, redação, literatura, sempre soube da importância da leitura, o que o nosso país não sabe, ou não quer saber, né? A leitura é algo assim, fantástico, a leitura muda vidas, a pessoa que lê, tem um gosto pela leitura, o hábito pela leitura, fala melhor, escreve melhor, interpreta melhor, desenvolve o senso crítico, enfim, as vantagens são inúmeras, isso comprovado, Valadão, cientificamente. Não são conversas para dormir, não é conversa de um escritor, não, isso é comprovado cientificamente. Pois bem, então, em sabendo disso, de 20 anos para cá, de 15 a 20 anos para cá, eu comecei a escrever. Walter Lopes, jornalista, seja bem-vindo, companheiro. Foi meu produtor. Nossa, que legal. Vamos, continue. Eu comecei a escrever livros Se infantis. você encontrar alguém que você conheça ali, pode sim, cumprimentar, viu? Tudo bem, tá joia. Aí eu comecei a escrever livros infantis, eu sou assim, apaixonado. Né? Não foi fácil porque eu não tive nenhum apoio de ninguém. Aliás, tive. Bom, você começa a escrever livros há quanto tempo? De 20 anos para cá. De 20 anos para cá. 18 anos. Você tem quanto tempo de magistério? Nossa, 40 anos. Então, com 20 anos, você resolve começar a escrever livros didáticos. Isso. Paradidáticos. Paradidáticos. Por que você decidiu fazer os livros paradidáticos? Porque você encontrava uma fragilidade didática até então nos livros oferecidos para aprimorar por vaidade. Perfeito. Ou porque os livros de editoras nacionais eram caros e você quis baratear? Qual o intuito de você fazer o livro? Pronto. Então os objetivos são vários. Vamos citar, né, alguns deles. Por exemplo, eu sentia falta de paradidáticos, né, de romances, que trabalhassem um pouco mais essa questão das competências socioemocionais das crianças, dos adolescentes. E também eu sentia falta de paradidáticos, romances, que falassem de Sergipe, né? Que falassem da terra, que falassem do Nordeste. E eu sempre li nas escolas pelas quais eu passei, sejam elas públicas ou particulares, somente as particulares, os paradidáticos, os romances que eram adotados para os meus alunos, seja do fundamental menor, seja do fundamental maior, nós só tínhamos de escritores do Sul, do Sudeste, não tínhamos uma literatura que falasse do Nordeste, tínhamos uma literatura muito pouca no que diz respeito ao Nordeste, no que diz respeito ao nosso Sergipe. Foi quando eu pensei em escrever, e hoje os meus livros, posso dizer, a minha literatura são mais de 50 livros infantis e juvenis, praticamente 80% sempre fala do Nordeste, daqui de Sergipe. Aí você diz, o que é falar do Nordeste de Sergipe? Por exemplo, um livro infantil que eu tenho para crianças de 3, 4, 5, 6 aninhos, sobre a questão da alimentação saudável. Lá você vai encontrar, Valadão, o caju. Eu pergunto a você, Valadão, procure um livro de literatura nas escolas particulares que tenha, por exemplo, o caju. Não tem. Você vai ter o morango, você vai ter a pera, você vai ter... E o caju não tem, o caju é nosso. Tá? Aproveitando que na capa desse livro tem o caju e tem a arara. Por que tem a arara? Aracaju. Tá? Você pega um livro, por exemplo, Chico, Amigo dos Animais, que é um livro já para crianças de 8, 9, 10 anos. Um livro sobre meio ambiente, onde eu tenho ali estância,
onde eu tenho ali Itabaiana, tenho Nossa Senhora da Glória, então eu exploro essas cidades, eu exploro os ambientes, as frutas, né, os alimentos, enfim, pessoas também da nossa região. E a BNC, fica à No vontade. tocante às autoridades, aos nossos vultos históricos, eu me lembro que minha mãe guardou um livro, tá? Salvo engano, o nome era Meu Sergipe. Um livro em preto e branco, parecendo pirogravura, tá? Sim. E com a capa bem... E dele eu consegui tirar uma fotografia antiga do General Valadão. Mas eu tenho conhecimento que os livros que enaltecem as figuras históricas de Sergipe ficam a desejar. Muito, muito. Por que o Estado não toma iniciativa? Quando eu digo Estado, eu digo a Secretaria de Educação do Estado, eu digo as secretarias dos municípios, porque, por exemplo, quem pode falar sobre as personalidades históricas de Maruim? É a Prefeitura de Maruim. Quem pode falar dos vultos históricos de Itabaiana? Então você veja bem, chega um ponto que nós não conhecemos os vultos estaduais, nem tampouco os municipais. Quer dizer, isso é um vácuo que fica. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Qual a política que deveria ser desenvolvida? Vamos dizer, uma política pública de incentivo a reconhecer os nossos vultos históricos. Como poderia ser feito isso? Então, é um assunto assim que eu não gosto muito de falar, né? Então, veja, por exemplo, eu vou falar algo assim, possível você vai entender, né? Vai interpretar, o público também vai entender. Eu nunca fui agraciado com nenhuma lei de incentivo à cultura. Aí você já tentou? Claro que eu já tentei, mas nunca consegui. Então, quando você tem, como a gente pode realizar um trabalho como esse, se a gente não tem esse incentivo? Você tem que conhecer um determinado político, uma determinada pessoa que tem uma influência, não sei aonde e tal, para você conseguir, sabe, Valadão? Então, assim, é complicado. Enquanto que, como eu já falei, eu pego meus livros e eu mostro a você a sergipanidade, sabe? Pessoas, lugares, cidades, nesses meus livros. E que os nossos, os leitores aracajuanos, os leitores sergipanos, se veem pertencente àquilo ali. Porque ele pega um livro, por exemplo, A Terra Não Vai Morrer, tá? Que fala sobre o Rio São Francisco, fala sobre Aracaju, enfim, meio ambiente também. Ele diz, puxa vida, está falando de propriar do meu Sergipe, está falando do rio tal, é daqui. Então ele se sente pertencente, sabe, Valadão? Então assim, o incentivo, meu amigo, aliás, eu tive incentivo sim, eu tive muito incentivo, sabe de quem, Valadão? Somente no início, eu tive incentivo, de 2 agiotas. Você pegou dinheiro, ajuda? Dinheiro, 2 agiotas, financiamento do Banese, do Banco do Brasil, empréstimo. No financiamento que eu digo, não foram que eles me beneficiaram. Não foi apoio cultural? Não. Empréstimo mesmo com juros altíssimos. Vendi um carro para poder pagar a um agiota. Isso aí é complicado. Acreditando nesse sonho, sabe, Valadão? Acreditando nesse sonho, que não foi fácil. Quantos livros você tem escritos hoje? São mais de 60. Mais de 60. 2. Quantos desses livros têm reconhecimento como livros didáticos para a formação infanto-juvenil? Perfeito, exatamente. Então, veja, o único reconhecimento que eu tenho é das escolas particulares. Porque a rede pública, infelizmente, sabe, os nossos governantes, todos que passaram, eles... que eu não vou falar assim, deixa eu falar das particulares. Fala das particulares. O governante, o poder público, o que ele faz? Ele pega um clichê que já vem pronto, talvez de forma de um livro que venha do recurso federal, vem de fora. Que vem de fora. E aí é mais fácil você comprar e distribuir.
E aí eu te pergunto, não é por isso que você tem poucos vultos reconhecidos? Também. Ó, hoje, se você pegar uma criança, até mesmo o Instagram, sim, aparecem vultos. Eu vi, tem 3 pessoas fazendo história. sim, Um mostra um senhor que fala do que era o melhor café, a melhor sorveteria. Os três, eu encontrei deslizes. sim. Porque uma coisa é histórico. Tá. Você tem aí Murilo Melins, você tem Rubens Sabino Ribeiro Chaves, você tem Aglaé Fontes de Alencar, Aglaé Fontes, com tá? certeza. Que são pessoas idôneas para falar de história. São pessoas com um cunho memorialista. Tá. Mas muita gente fala do que não viu, do que ouviu dizer. E não pesquisou, não estudou. Entendeu? Sim. E aí ficam coisas... Por exemplo, a personalidade hoje masculina mais conhecida é Zé Peixe. Perfeito. Nada contra. Não, tudo bem. Tá? Conheci Zé Peixe, conheci Rita Peixe, a irmã, conheci Tom Ronron, o irmão. Mas Zé Peixe era um prático. Entendi. E dentro de uma conjuntura, tá? Vamos lá, políticas à parte. Sim. Mas você veja bem, existiu um homem com maior potencial de edificar a cultura do que Dom Luciano Cabral Duarte? Nossa, com certeza. Pouca gente sabe quem foi Dom Luciano Cabral Duarte. O cara que fez a faculdade de filosofia. Sim. O cara que foi um dos fundadores da Universidade Federal de Sergipe. Sim. Por que não reconhecer como vulto? Perfeito. Aí existe um outro livro que conta a história de pessoas da família, né? Mas eu digo o seguinte, matéria curricular. Perfeito. Assim. Tá. A escola formar os governadores. Eu vejo uma aberração muito grande. Pegaram colégios por questões política partidária e saíram trocando o nome dos colégios porque eram militares. Sim. E acenava para a revolução. Vamos lá, só para você dar uma risada. O general Valadão foi interventor do Estado 2 vezes. A única coisa política que ele teve foi a Guerra do Paraguai, que ele perdeu um filho. Ele tinha uma escola, que era o nome dele secular, aqui na Carlos Bulamarque. Trocaram o nome da escola porque era um general. Tem uma história ali, né? São coisas que não fazem muito sentido. É a mesma coisa do jornalista. O jornalista não pode ser partidário. É verdade. Jornalista não pode manifestar a sua opinião político-ideológica partidária em hipótese nenhuma. Porque aí já é militância. Concordo. Aí eu tenho colegas que eu entrei essa semana no elevador, estava um vizinho aqui, mas o cara escrachou um político. Eu olhando para a cara dele, eu olhei de novo, eu digo, é melhor calar. Porque você veja bem, não se mata o que não se come. Você vai destruir a política partidária. Eu não sou político, eu sou jornalista. Então você veja bem, como é que eu posso formar a opinião de pessoas, entendeu? Ali está Rejane, samba de coco da Taiçoca de Fora. Maravilha. É uma mestra da cultura. É verdade. Eu tive essa semana uma senhora de Estância, Dona Senira. Eu conversei com a filha dela. Ela é mestra do saber pela Universidade Federal de Sergipe. O que é que ela tem? Ela tem uma batucada. O que é que ela faz? Por que eu estou falando isso? Porque eu disse que não existia mais tamanco no mercado municipal.
tamanco para os grupos folclóricos. Não tem, mas eu não sabia que esse tamanco está sendo feito em instância. Então, gente, eu quero pedir perdão aos brincantes de folclore, porque a tradição não acabou, não. O mercado não está vendendo mais, mas instância tem. Então eu não posso, é porque eu não gosto disso, eu vou falar mal? Não. Voltemos a eles. Dona Zefinha de Estância. Obrigado, viu, Regiane? A Dona Zefinha. Quem quiser comprar o tamanco de madeira, que é próprio para os grupos folclóricos, Dona Zefinha faz. Maravilha. Entendeu? Então, graças a Deus, a tradição não morreu. Ainda tem gente que luta por ela. Dos 60 livros que você fez, sim, tá? Quantos estão sendo adotados por escolas particulares? E se quiser dizer o nome das escolas, pode dizer. Tudo bem. Todos são adotados. Por quê? Valadão, entenda. Para didáticos, esses romances, essas histórias, nas escolas particulares e públicas também, mas vamos colocar mais particulares, você precisa ter muito cuidado. Tá? O escritor, quando vai escrever, diz assim, bom, eu vou escrever para crianças de 4, 5, 6 aninhos. Certo. No máximo para o primeiro ano. Então, é um dos livros mais difíceis de escrever para crianças nessa faixa etária. 4, 5, 6 aninhos. Não é fácil. E aí, geralmente eu peço o auxílio, a ajuda de uma psicóloga infantil para me auxiliar. Tem a questão das palavras, enfim, tá. Aí eu vou escrever um livro para aquela série ali do 2º, 3º ano. Já crianças de 7, 8, 9 aninhos. Então, e assim sucessivamente. Para crianças, para quase pré-adolescentes, ali nos 8º e 9º anos. 13, 14 anos. Já é outra pegada. Tá? Então, assim, é setorial. A gente faz um estudo. É muito cauteloso. Por quê? Por exemplo, são escolas grandes, escolas que têm um nome no mercado, que adotam os meus paradidáticos. Imagina um pai que seja, sei lá, mestre em literatura por uma universidade aí, pega meu livro e encontra inúmeros erros. Isso não pode. Não estou falando nem nos erros gramaticais, Valadão, que isso não pode existir. Eu falo são erros em relação. Não, essa frase aqui, essa temática não pode ser abordada para crianças de 8 anos, e ele abordou. Então, são paradidáticos, são romances. Certo? Então, este romance aqui só pode ser lido, né? Só pode ser adotado para crianças de 8, 9 anos. Esse aqui, 10, 11 anos. Este aqui, 13, 14 anos. Por isso que eu digo, todos os livros são bem adotados, Valadão. Porque eu direciono as escolas, e as escolas confiam, já sabem, já conhecem meu trabalho, e dizem, não, Almeida, que bom, vamos ler para ver se o que você está dizendo, que você indicou, que aqui para 8 e 9 anos, realmente está de acordo. E tem escolas até, Valadão, diz o seguinte, olha, o nível, uma escola, não sei, vamos colocar assim, não uma questão do preconceito, pelo amor de Deus, uma escola de um bairro mais carente, onde o aluno, e aí, a linguagem, aquele livro que é adotado no 2º ou 3º ano de uma escola particular, daqui dos Jardins, por exemplo, né? não vai ser interessante ser adotado naquela escola. Então precisa ser um livro mais do primeiro ano. Porque você quer dizer que é reconhecido, é fato, de que existe, vamos dizer, um nível intelectual diferente de escolas na Zona Sul para escolas de periferia? Isto não quer dizer que na periferia nós não temos bons alunos, excelentes alunos. Tem sim. Mas veja, o que é que acontece, Valadão? Estou falando de escola particular. Você pega uma escola particular, que não custa nomes, né? Aqui da Zona Sul, do bairro Jardins, onde o aluno tem curso, à tarde estuda um determinado curso, banca, tem professor de aula particular, que tem isso, tem aquilo, tem uma alimentação, tem motorista que vai levar. Papai vai buscar e vai levar. Buscar. Então, assim, a gente não pode dizer que um aluno de periferia que não tem essas condições, os pais não têm condições de comprar livros, claro que vai haver uma defasagem. Porém, tem alunos de periferias, quase que autodidatas, que dão um show.
É triste essa realidade. É no mundo todo. Mas a gente tem. Eu não gosto muito de polemizar, tá? Eu só vou dar um fato que eu não sei se você tem conhecimento. Eu vi um vereador essa semana trazer que transformaram o vestibular da universidade numa postura político-partidária em pedir uma redação para o vestibular, tá certo? Trazendo o momento político da disputa entre direita e esquerda. Quer dizer, eu acho isso, eu não posso acreditar que o reitor da Universidade Federal de Sergipe tivesse tido conhecimento de uma bagaceira dessa. E o Ministério Público Federal deve ser chamado à condição de esclarecer isso. Porque que os professores da universidade tenham sua tendência de esquerda, a gente tem que respeitar. Sim. Mas também que eles procurem minimizar essa política partidária. Porque o aluno tem aluno de todos os sentidos. Tem aluno de todas as facções. Tem aluno de todos os nichos. Então deixe, tá certo? Que cada um siga. Reconheça o arbítrio que Deus deu. Aí ficam martelando, doutrinando a pessoa para um determinado nicho. A educação não permite isso. Alguém botou ali, parabéns Almeida, tive a alegria de te conhecer na TV Câmara. Na TV Câmara. Parabéns pela resistência, persistência em introduzir a boa literatura lúdica. Isso, entendeu? Eu estou trazendo para vocês aqui um cara com muita preocupação com a formação. Aí você vê, a internet trouxe agora um cidadão que está tornando crianças adultas. Uma criança de 11 anos que já fez uma cirurgia plástica. Entendeu? Falando de sexo com crianças. É complicado. Onde isso vai parar, gente? Eu não estou falando de militância, não. Política partidária. Porque eu não tenho esse direito de criticar. Eu estou criticando a atitude de pessoas insanas. Se você é um mestre, você está lidando com crianças. E crianças merecem respeito. Como você tenta fazer o reconhecimento de Sergipe, das coisas dos sergipanos, você tem em mente fazer mais livros que possam trazer outros benefícios enaltecendo a sergipanidade? Sim, com certeza. Quais os focos que estão por vir? Isso, então, na verdade, Valadão, são muitas ideias, muitas. Por exemplo, eu pensei, eu vou em vários municípios aqui do estado, eu pensei em escrever um livro, está praticamente no meu projeto, onde tem um personagem, uma criança, que ele vai conhecer, o pai leva para essa criança conhecer todos os municípios de Sergipe, mas são todos os municípios de Sergipe, destacando alguns aspectos importantes daquele, trabalhando, mostrando a geografia, mostrando os personagens daqueles municípios, sabe? Onde ele faz uma turnê em férias, quando ele está em férias. Então, esse é um projeto meu. O problema, Valadão, é a questão do dinheiro, sabe? Não é fácil, porque livro não é barato. E também fazer com que as escolas adotem mais esses paradidáticos, esses livros de escritores sergipanos. E digo mais, Valadão, não é que então é um escritor sergipano, então a escola tem que adotar. Não, não é isso. Escritor sergipano vamos analisar a obra de escritor sergipano. Tem qualidade? Tem. Adota. Não tem? Não adota. Não é porque é sergipano, eu tenho escola aqui em Aracaju e eu vou adotar esse livro desse escritor sergipano. Não é isso, sabe? É adotar paradigmas de escritores sergipanos que tem qualidade. E aqui tem, Valadão. Aqui em Sergipe eu conheço
vários escritores sergipanos da literatura infantil e juvenil e tem qualidade. O problema é que quase 100%, mais de 90% dos meus colegas escritores sergipanos da literatura infantil e juvenil praticamente desistiram. Por que desistiram? Essas leis de incentivo culturais, elas não têm projetos para escritores sergipanos? Tem, mas eu nunca consegui. Eu já tentei, e assim, eu não ia falar esse fato, mas eu vou falar, e também não vou falar... Não, é bom que fale. Não, mas é bom que pode dar nome, eu vou. Olha, eu não sei, as pessoas dizem, não tem patrocinador, não. Porque se eu tiver patrocinador, eu vou ter que censurar o meu convidado. Tá. Então, como eu não tenho, se você quiser falar bem, fala. Se quiser falar mal, fala. Você vai falar o que você sente. Então, por exemplo, preparei um desses projetos, né, dessas leis, levei um determinado órgão, que eu não vou dizer, estadual, né, e aí olhou o projeto e tal, não, tá tudo perfeito e tal, mas, escritor Almeida Júnior, você tem algum político, sabe, para poder encaminhar e tal? Eu disse, não, eu não tenho esse político, né? A política é exatamente esse livro que fala... E aí, resumindo, ele disse, bom, pode até passar, mas não sei. E realmente, até hoje, isso tem muito tempo já. E aí o que acontece? Eu desisti, né, de estar procurando essas leis, e eu resolvi fazer esse trabalho junto com as escolas particulares, sabe, não? Porque assim, quando a escola particular adota os meus paradidáticos, o lucro dessa venda, que vai para a lista, e aí eu coloco meus livros nas livrarias sergipanas, nos sites, e os pais compram esses livros, tem esse lucro, e aí eu faço mais livros. E eu venho sobrevivendo exatamente assim. Eu vi que você viaja muito para outros estados. Eu vi você em dezenas de salas, em classes. Como é que funciona isso? Então, o que é que acontece? Hoje eu tenho mais livros anotados fora do estado que aqui. Então, escolas em Feira de Santana. Pode dar o nome. Tá. Então, escolas em Feira de Santana, Salvador, por exemplo, SESI, o SESI de Salvador e de Feira de Santana, o SESI, as escolas do SESI Feira de Santana e Salvador, adotam os livros do escritor Almeida Júnior, enquanto que o SESI de Sergipe não adota. Mas tudo bem. Então assim, Minas Gerais, escolas em Minas Gerais, escolas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, eu passei praticamente uns 15 a 20 dias agora em Goiás, em Goiânia, autografando nas escolas que adotam. Aí você diz, como você fez? Porque para que esses livros chegassem até lá? É um trabalho. Foi muito trabalho. Enviando catálogos, que eu tenho um catálogo, meus livros têm catálogo, tá? Estão aqui, e aí eu coloco dentro de um envelope, faço uma pesquisa das escolas particulares de Salvador, do Belo Horizonte, de Santa Catarina, e eu gasto muito dinheiro, 5 mil, 10 mil, enviando esses envelopes com esses catálogos, com a proposta, para que possa ser adotado. Então é assim que eu tenho conseguido escolas fora do estado de Sergipe. As emendas parlamentares dos senadores e deputados federais não poderiam ser usadas para editar esses livros? Sim. Lula de Carmópolis é um professor e é ligado ao sindicato. Não conheço. Quero acrescentar, concordo, mas também existe a falta de professores abnegados que desenvolvam uma didática corrente com a sua realidade escolar. Sim. O professor Lula, ele é um ativista, tá? E me parece que ele foi, não do sindicato dos professores, mas ele é ligado a órgãos de funcionários públicos. Maravilha. Entendeu? É Lula de Carmópolis. Perfeito. Entendeu? Maravilha. Mas é isso, professor Lula. Então é preciso que haja o reconhecimento para que tenha uma identidade. Por exemplo, Carmópolis. Por que a prefeitura de Carmópolis não abre um edital e convida escritores para apresentar suas propostas e mostrar a história de Carmópolis
com contos, com tudo. Mas, por exemplo, o que você tem ultimamente escrito? Romances sobre a cultura sergipana. Isso. Então, veja. Eu não vejo muita coisa. Tá. Isso. O que eu faço, Valadão? Eu faço o seguinte. O que é que as escolas particulares querem, tá? Exigem, querem, para que eu possa escrever? Então, por exemplo, as escolas pedem muito livros sobre meio ambiente, sobre a questão do bullying, as questões socioemocionais dos alunos, sobre medo, tristeza, enfim. Então, eu pego o que é sobre vício e internet, as escolas pedem muito. Então, eu trabalho exatamente nessas temáticas, pego um livro, trabalho na temática dessa aí, a questão de, por exemplo, autoestima, tem um livro infantil, o título do livro é Bonito é Ser Feliz. Trabalhando autoestima nas crianças de 3, 4, 5, 6 aninhos, por exemplo. Então, eu escrevo o que as escolas particulares pedem. Aí, falando o que é que eu faço? Eu pego a cultura sergipana, tá? Quando eu digo a cultura, eu coloco assim bem mais amplo, não só personagens, como eu coloco também, como frutas, como alimentação, como rios, não é? Cidades, lugares, enfim. E eu vou inserindo nessas temáticas. É assim que eu faço, Valadão. Tá? Eu ainda não fiz um livro assim específico apenas, por exemplo, está no meu planejamento, né? Um deles é esse livro, onde uma criança, a criança está em férias e os pais convidam o filho. Vamos conhecer os municípios sergipanos. E aí vai de um por um. Eu vou te contar uma coisa que você vai ficar pasmo. Tá? Isso é um fato real. Quem vivo tiver vai lembrar dessa história. Por questão de inteligência. Um cidadão veio dirigir uma empresa aqui. Brilhante. O jornalista Mozart Santos veio dirigir a TV Sergipe. Na época, o governador Augusto Franco convidou Mozart para ser presidente da Insetur. Mozart hoje está aposentado, mora aqui em Sergipe, teve uma época que morou em Lyon, na França, morou parece também em Portugal, mas hoje ele está morando aqui no Mosqueiro. Então Mozart tentou encontrar alguma coisa sólida para divulgar o estado de Sergipe. Pesquisou. Aí a agência de publicidade trouxe a melhor campanha publicitária que Sergipe já teve. A história do cacique Cajurieba. Você lembra dessa história? Uhum. Resultado. Qual era a campanha? Essa cidade da sorte. Aí tinha um rapaz que chegava de viagem, a moça chegava de viagem em outro voo, eles se olhavam e se apaixonavam, a cidade dando sorte. E aí, na época, foi distribuído milhares de chaveiros com a pedrinha do cacique Cajurieba. Quando nós estávamos abarrotados de turistas, se descobre que essa lenda nunca existiu. Nossa. Foi uma coisa criada. Ou seja, a coisa que mais deu resultado a nível de trazer turistas para Sergipe foi um fake news. Baseado em uma lenda que não era lenda. Resultado teve. O estado se encheu de turismo. Mas quem viveu naquela época, vai ter crianças hoje que, senhoras, né, que acham que o cacique Cajurieba existiu. E ele nunca existiu. O nosso cacique Serigi. O que a gente sabe dele? Muito pouco. Tinha uma lenda, né, muito comum nos meios da imprensa. Isso quem espalhou foi Barrinhos. Barrinhos disse que aonde está a Galeria de Arte Álvaro Santos era o local onde o cacique Serigi gostava de fazer o xixizinho dele. Entendeu? Então diz que ali era o mictório dele.
Ele chegava perto daquela coisa ali, dava a sua bela mijada. E por isso tinha a maldição do índio. Val Júlio, seja bem-vindo, Val. Quero você aqui para contar a sua história. Então, quem sentasse naquele banco da galeria de arte ficava gay. Nossa. Isso foi uma história que todo mundo sorria muito. Mas nós não temos assim lendas. Eu não gosto do Halloween. O Halloween retrata uma história de demônio americano. Por que não enaltecer os nossos capetas? Que nós temos a Cuca, nós temos o Saci Pererê. Se é para homenagear o capeta, que seja capeta daqui. O Boto, por que não se estuda a viabilidade do que tem acontecido em Laranjeiras, nos nossos núcleos quilombola, entendeu? É preciso que se veja isso, se reveja essa forma. O que o Lula está escrevendo ali? Você consegue ler? Aqui em Carmópolis, criamos uma sala de leitura com escritores sergipanos. Que coisa linda. Inclusive com a colaboração do escritor Danilo Sampaio, filho do saudoso poeta José Sampaio. Que maravilha, que iniciativa louvável, com certeza. Então, se cada prefeitura de cada município tivesse a sua sala de leitura, se cada município incentivasse a conhecer as lendas da sua cidade, de moradores, entendeu? Coisas assim como o bicho que sai da água, a loura. Nós tínhamos aqui a loura do shopping, entendeu? Por que não ter essas lendas urbanas para contar a história de Sergipe? Os nossos políticos. Olha, uma lenda, eu contei aqui outro dia. O irmão de Zé Peixe, ele tinha problemas, entendeu? Mentais. E ele tinha a língua presa e falava assim, ron, ron, ron. Então ele era conhecido como Tonho Ron, ron. E ele vivia na redação. E Silva Lima botou ele atrás do gol do futebol no Batistão, porque o time ia perder. Só que o time jogou para o Sergipe Confiança e o Sergipe conseguiu fazer um gol, que não era previsto. O previsto era Confiança. E aí Silva Lima, e aí Tom, gol da Porra, Silva, tirou a rádio do ar. Isso é um folclore. Precisamos ter as histórias engraçadas de Araújo da sorveteria Cinelândia, as lorotas de chachado do mercado, entendeu? Para serem contadas. Agora, fatos verídicos, que se estudem. Aí você diz, por que você não escreve? Eu não sei escrever direito, entendeu? Eu não tenho o talento do professor aqui como escritor, entendeu? Mas é necessário que a gente valorize a nossa cultura. Tonha, obrigado, viu, querida? Amo você. É preciso que acordemos rápido. A cultura sergipana de hoje, ela é bem mais inferior do que a cultura dos anos 80. Com certeza. Com certeza. Nós nos anos 80, anos 70, tínhamos a Skies, tínhamos o Clube de Cinema de Sergipe, nós tínhamos o pessoal da poesia, que era o concurso de poesia falada do Nordeste, nós tínhamos encontros nos bares, tinha encontros na Iara para discutir literatura. Eram os livros que eram avaliados, eram lidos, era sorteado assim. O livro hoje vai ser Irmãos Karamazov. Aí todo mundo lia e ficava na mesa e se discutia na bancada da literatura. Hoje já ninguém lê mais. Aí você diz, lê no celular. Olha, hoje a coisa está tão séria que o crente não está lendo a Bíblia. O crente não está lendo a Bíblia. É isso mesmo. Entendeu? E aí como é que a gente vai formar as crianças nossas, os alunos?
Você tem essa responsabilidade. Então, e não é fácil. Você tem essa responsabilidade. Quando eu chamo você aqui, é para que bata mesmo. Sim, sim. Para mostrar a fragilidade. Os pais. Livros, quando você dá um livro a um filho, eu acho que o pai deveria ler antes. Perfeito. E debater com o filho, né? Ler junto, comentar, debater. Os brinquedos, eu tenho um neto que é autista, entendeu? Eu estou comprando brinquedos para ele e eu quero interagir com ele nisso. Claro. Então, você compra livro. Eu vi um cantor essa semana dando um péssimo testemunho. Ele comprou 1.000 tantos reais de livro. Foi o Natanzinho. Sim. Aí comprou o livro, aí pareceu ele fazendo uma força, carregando o livro. Para que isso? Não, isso aqui é para arrumar lá o apartamento, a casa nova. Uhum. Quer dizer, ele não vai abrir um livro desse. Ele não vai ler nada. Ele não sabe nem o que ele comprou. Antigamente, existia a Barça, Sim. a Delta La Russa. Eu lembro, sim. Você lembra disso? Lembro, claro. Então você veja bem, o pessoal ia vender na porta de casa em casa e a gente ficava naquela de comprar o livro para a gente ler. Minha filha, mais nova, algum tempo atrás, a gente conversando, ela disse: eu gosto de literatura de cordel. Eu digo: por quê? Porque acaba logo, é fininho. Nossa. Quer dizer, ó, pelo menos ainda está lendo cordel. É verdade. Pelo menos ainda está lendo cordel. Aí você pega livros hoje cheios de pornografia. É triste. É triste. A gente dizia o seguinte: o futuro, o nosso futuro vai, o homem a criança de hoje é o futuro de amanhã. Eu não estou vendo muito futuro na criança de amanhã. Nem eu. Não estou vendo. As crianças não gostam de ler. As crianças também em matemática, né? Eu acho que houve uma melhora. Antigamente você pegava uma criança e a maioria das crianças dizia: eu não gosto de matemática. Hoje isso mudou. Não sei porquê. Hoje as pessoas não gostam de literatura. Infelizmente. Aí você sai de uma faculdade, o cara sai de uma faculdade praticamente semi-analfabeto, com erros de concordância. Existe o vício de linguagem. Tá? Essa semana mesmo uma colega, eu digo câmera, câmara. Então o vício de linguagem às vezes tira a gente do prumo. Você, de tanto falar uma palavra, você termina adulterando. Sim. Mas o fundamental é a leitura. Para quê? Para soltar a voz. Bom, 54 minutos, temos 6 minutos. Você quer citar o nome dos livros que você tem? Nossa, são vários, né? São vários. Estou até com um catálogo aqui, que são tantos, né? Na literatura infantil, tem o Brinquedos Falantes, que fala sobre a questão da empatia, trabalhar a empatia nas crianças. Brinquedos Falantes a partir de 3 anos. Isso. Primeiro ano. Meus Heróis Alfas a partir de 3 anos. Primeiro ano. Bonito é Ser Feliz a partir de 3 anos. Primeiro ano. Né? Tem um bocado. Cauã Visita Minha Escola a partir de 3 anos. Isso. Ai, que medo a partir dos 3 anos. Bater Dói a partir de 3 anos. E tem um descritivo aqui tem. no glossário, temas na abordados, sinopse, entendeu? Porque são livros direcionados para as escolas. Então as escolas precisam que esses paradáticos sejam altamente cuidadosos, sabe? Não pode ser qualquer. O zelo que o Almeida Júnior tem. Se você tem escola, se você quer ver um livro para seu filho, chega aí nas livrarias e pergunta: você tem aí o compêndio do Almeida Júnior com os livros para didático infanto-juvenil dele? Que aí você vai escolher o livro. Exatamente.
Qual é a livraria que tem aqui, você? Por exemplo, a Escariz, né? Tá. Nós temos também. O site também, que é no site do Escritor Almeida Júnior, é o www.escritoralmeidajunior.com. Então, www.escritoralmeidajunior.com, você compra, né, os nossos livros e pode também acessar o nosso Instagram, que é Escritor Almeida Júnior. Então, Instagram é Escritor Almeida Júnior, pode conversar até comigo ali também no direct, a gente manda esse site que é www.escritoralmeidajunior.com. Sim, voltemos. Então você, quando a escola adota o seu livro, você vai à escola falar sobre o seu livro, é isso? Pronto, então, aí onde está. Olha que maravilha, gente. Todas as escolas particulares que adotam meus paradidáticos, elas ganham o quê? Primeiro, uma literatura que tem personagens, né, frutas, ambientes, sergipanos, daqui nordestinos. Depois tem nós fazemos a capacitação com as professoras, contação de histórias, enfim, capacitamos as professoras para melhor trabalhar essa literatura com seus alunos. E algo que é fantástico, Valadão, que é a manhã e tarde de autógrafo. É algo assim divino, que é o contato do escritor com seus leitores. Então, quando nós vamos lá às escolas que adotam meus paradidáticos, eu conto histórias, eu falo sobre a importância da leitura, eu autografo, que é um momento assim, lindo, maravilhoso. Então, assim, é algo divino que eu, enquanto aluno, Valadão, enquanto aluno, eu nunca, nas escolas pelas quais eu passei, eu nunca tive a oportunidade de ter um escritor na escola conversando com nós alunos. Nunca tive essa oportunidade. E as escolas têm essa oportunidade de um escritor vivo, né? Eu acho importantíssimo. Pois é. E assim, infelizmente, nem todas dão esse valor. Preferem estar adotando livros do Sul, do Sudeste, que muitas vezes são impostos por determinadas editoras. E nós temos aqui, no Nordeste, em Sergipe, né, uma literatura maravilhosa, aprovada, uma literatura, Valadão, aprovada, não só por grandes escolas de Aracaju, do interior sergipano também, como escolas top de linhas no Espírito Santo, no Rio, São Paulo, Goiás, Salvador, como o SESI de Salvador, que adota os meus paradidáticos, enfim. E que bom seria se as escolas particulares pudessem adotar mais essa literatura, que é uma literatura estudada, pesquisada, que tem uma cautela assim, que é muito cuidadosa no que diz respeito não só à correção gramatical, como em relação à faixa etária dos alunos. Bom, gente, 19 horas e 59 minutos, nós conversamos com o professor e escritor Almeida Júnior. O tempo voou. Um cara que eu acho que tem um conteúdo extraordinário. É um cara que precisava ser mais ouvido pelos secretários de educação do Estado, que bom seria, pelos secretários de educação dos municípios sergipanos. Também. Tá? Aí você vai dizer, mas por que você quer que ele venda o livro? Ele vendeu o livro ou não, é um problema dele. Ele investiu. Eu quero que abra a mente das pessoas para as necessidades. Eu quero que haja um incentivo para a literatura local, para que possa absorver escritores de Maruim, escritores de Itapuranga, escritores de Buquim, de Estância, contando as histórias da realidade dos municípios sergipanos, as lendas ribeirinhas, as lendas de florestas, as lendas de caça, entendeu? Vamos enaltecer a criação dos municípios, tá? Como foram distribuídos o nosso Sergipe. É tão pequenininho, mas tão carente de informação. Então, Almeida, obrigado pela tua presença aqui. Eu recomendo o Almeida Júnior e segunda a sexta, 19 horas, sempre eu vou ter alguém aqui para falar de cultura. Eu não vou me cansar, tá? A água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou permanecer aqui, eu vou estar lutando. Patrocínio, por enquanto não quero.
Eu já tenho 200 entrevistas. Para mim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O que eu quero aqui é a liberdade para poder falar de cultura sem ter medo de nada. Eu estou na minha casa, no meu sofá, usando a internet que eu pago, a luz, e a opinião que eu trago é o consenso dos artistas sergipanos, das pessoas que amam Sergipe também, porque quem vem aqui não ganha nada também. Verdade. Ele veio só pelo amor. Obrigado, Almeida. Eu que agradeço esse programa fantástico, a essa pessoa ímpar que é o nosso querido Valadão. Vamos fazer o seguinte, vamos orar para que seja paz. Gostei, Valadão. Gente, obrigado, até amanhã, viu? É isso aí.